o astro intruso e o novo ciclo evolutivo da Terra. Psicografado por Urtandi Shida. Capítulo 3. As consequências da passagem do astro intruso. Parte 1. Pergunta. Antes foi relatado que, após a passagem do astro intruso, a Terra apresentará nova inclinação. Qual será? Resposta. Os homens não calculam como as imperfeições que eles desenvolvem pesam no campo material. Quanto mais se afastam individualmente de Deus, mais atraem matéria para seus corpos densos, e essa matéria é justamente aquela que plasmaram com seus atos réprobos. E é muito comum alguém dizer, quando realiza boas ações, que está se sentindo leve. A leveza percebida não é apenas quanto à consciência, mas também no que tange à transmutação de energia negativa pesada, que deixa de atuar sobre os corpos denso e etéreo. Em termos coletivos isso também acontece. A humanidade como um todo aglutina para ela mesma enormes cargas negativas que prendem os homens cada vez mais à terra, por isso denomina os que se afastam de Deus de pés de chumbo. E muitos pelas maldades que cometem deveriam também ser chamados de mãos de ferro, porque têm suas mentes inundadas por pensamentos grosseiros. Tudo isso gera para o planeta uma aura provida de plasmas extremamente densos e pesados, que sintonizam facilmente com o astro intruso, agravando a ação deste. Quando ele passar pela Terra provocará mudança de eixo, que voltará a ter uma inclinação praticamente nula. Pergunta. E isso então causa o cataclismo? Ramatiz. Inicialmente a Terra receberá forte vento similar ao jato de superfície, e depois começam as deformações da litosfera. Este é o ponto de partida para o aparecimento de maremotos e de furacões em larga escala, bem como da atividade vulcânica, mediante a ação de agentes isodinâmicos. O mar invade inúmeras áreas e outras emergem. Com o tempo, outros fenômenos de transgressão e de regressão ocorrem, com a ação do mar sendo gradual. Pergunta. A geografia muda. Serão formados novos continentes? Ramatiz. Os atuais continentes deixam de existir na forma como são conhecidos hoje, pois parte deles submerge enquanto o que restar estará unido às terras que emergem. Uma característica da nova geografia é que os continentes serão próximos uns dos outros da mesma forma que hoje estão a Europa, Ásia e África, que praticamente formam uma área contínua. A Austrália dos dias atuais será uma ilha e as terras que emergem do Polo Sul formam um continente mais afastado dos demais, como aconteceu com a Austrália no último cataclismo. A região será cercada de inúmeras ilhas baixas, muitas das quais poderão ser habitadas por nativos que migrarão de regiões do Pacífico. Pergunta. O que mais acontecerá com a Terra logo após a passagem do astro intruso? Ramatiz. A ação do astro intruso, como foi visto, resultará em nova inclinação para a Terra em relação à órbita atual de 23 graus e 27 minutos norte. As referências presentes deixarão de ter sentido, inclusive com a mudança radical do polo magnético. O nascer e o pôr do sol obedecerão a novas posições, e as estações do ano terão épocas diferentes. Vulcões entram em erupção e terras submersas emergem do fundo dos oceanos. Atlântida e Lemúria reaparecem no mapa do planeta, enquanto diversas áreas litorâneas em todos os continentes serão tomadas pelas águas, após forte degelo das camadas polares. Durante meses maremotos varrem a Terra, apesar de amortecidos com o tempo, e compensações isostáticas se verificam provocando terremotos, tremores e furacões. Epicentros serão apontados em áreas que não conheciam terremotos e fendas surgem alterando terrenos antes estáveis. Chuvas de convecção serão frequentes, acompanhadas de raios e de trovoadas cuja sequência parecerá não ter fim. Pergunta. Será, então, uma fase de terremotos e maremotos? Ramatiz. Explosões serão ouvidas com frequência na maior parte do planeta, fruto das acomodações da crosta. Nada parecerá estar seguro, e lugar algum trará tranquilidade imediata. Bolsões de gás natural explodem em diversos pontos. E se os homens, com toda a tecnologia que tinham, conheciam pouco sobre os sistemas atmosféricos dos oceanos, passarão a ter total desconhecimento sobre o assunto. Haverá absoluta perda de controle sobre a monitoração dos eventos naturais. As 48 horas que se seguem à passagem do astro intruso serão de dinâmica inimaginável em termos de variações geográficas e climáticas. A vida na Terra será por longo tempo voltada para a sobrevivência. Ocorrerão desencarnes em massa,
devido à fome e os desastres climáticos, obrigando os homens, no início, a migrar regularmente à procura de regiões mais prósperas em termos de recursos hídricos e alimentos. A medicina voltará a ser exercida com a utilização de plantas, baseada no conhecimento dos sobreviventes, que passarão essas informações aos seus descendentes. É quase o retrocesso aos primórdios da era do Homo sapiens, com o conhecimento transferido através das histórias dos sobreviventes pela palavra oral. Pergunta: a ação destruidora do mar será prolongada? Ramatiz: as forças astronômicas são importantes agentes na dinâmica costeira. A ação do astro sobre as correntes marítimas e marés se prolongará por meses, numa espécie de herança deixada ao planeta. Se nesse período os homens pudessem desenhar mapas sinóticos, registrariam grandes tempestades na maior parte do globo. Pergunta: e no caso dos rios, haverá água potável suficiente? Ramatiz: como disse, devido à modificação na inclinação do planeta, regiões submersas emergirão, enquanto outras serão completamente tomadas pelo mar. Rios serão extintos ou seus cursos drasticamente modificados, o mesmo acontecendo com lagos, montanhas e ilhas, que desaparecerão sem deixar vestígios. Com o avanço do mar, a tendência é o transbordamento de vários rios, por não terem para onde correr. A água potável virá da chuva e dos lagos resultantes das enchentes. O atual mapa mundial se tornará retrato do passado. Inúmeras regiões, entretanto, não serão atingidas de modo a desaparecer, mantendo condições de vida. Elas abrigarão os sobreviventes que se tornam as sementes da nova humanidade. Pergunta: mas como os homens podem sobreviver em tal situação caótica? Ramatiz: apesar do caos reinante e da falta total de segurança, algumas áreas afastadas dos oceanos conservarão condições favoráveis de sobrevivência, pois não serão atingidas por maremotos ou terremotos. Serão poupadas pelos engenheiros siderais da espiritualidade. Mas a população da Terra será drasticamente reduzida, por força dos acidentes naturais, assim como pela escassez de alimentos, de água e de medicamentos. Pergunta: o astro intruso deixará que tipo de herança quanto ao clima da Terra? Ramatiz: é preciso entender o significado de consistência denso-etérea que caracteriza o astro intruso. Vamos exemplificar. A ação de um obsessor se verifica pela sua presença energética negativa, atuando sobre o campo mental de um encanado. Além de afetar o corpo denso do obsedado, tanto na absorção de energias vitais, quanto na severa imposição de vibrações patológicas, o que conduz a desequilíbrios psíquicos e doenças de várias espécies. Entretanto, apesar de toda essa interferência sobre o corpo denso de alguém, o obsessor permanece invisível. O mesmo acontece quanto à ação do astro intruso sobre a Terra, a qual, apesar de ser drástica na parte física, não revela a total energia do astro nos encanados. Ela só poderá ser contemplada pela instrumentação que revele o forte magnetismo atuante sobre o planeta, em níveis que antes não eram constatados, contribuindo para o aumento do calor. E, da mesma maneira que o calor desconfortável do obsessor atinge a vítima, o calor etéreo abrasivo do astro envolverá a Terra, provocando graves desequilíbrios climáticos, agravado pela sua capacidade refletora da luz solar. Como um efeito estufa levado a limites nunca antes vistos, daí também o surgimento de maremotos e de furacões. Haverá forte fricção entre os elementos ar e água, advindo ventos destrutivos que superam em algumas áreas os 600 km por hora, bem como entre terra e fogo com os vulcões provocando avalanches em montanhas ou violentas erupções fissurais, submarinas. Pergunta: em que sequência esses eventos climáticos ocorrerão? Ramatiz: não ocorrerão propriamente variações ordenadas, mas simultâneas, tendo em vista que a sequência dos fatos obedecerá a intervalos extremamente curtos, separados apenas por frações de segundos. Aqueles que puderam assistir e acompanhar os acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, quando Nova York e Washington foram abaladas por atentados terroristas, tiveram uma prévia muitíssimo tênue e vaga do que serão os acontecimentos envolvendo a passagem do astro intruso. Todo o sentimento de perplexidade, associado à incógnita momentânea sobre o alcance do desastre, deixará os sobreviventes atônitos. Nunca saberão sobre tudo o que ocorreu e onde. Pergunta: e o intenso calor do astro intruso também favorece tudo isso?
Hamatis, o objetivo kármico transmutador, por meio de sua consistência denso etérea, o torna uma fonte de extremo calor, que derreterá as geleiras, causando avalanches e aumentando o nível dos oceanos, lagos e rios. Corais serão destruídos em minutos nos oceanos, eliminando barreiras naturais contra o avanço do mar. Planícies se tornam taludes e inúmeros locais onde haviam rios ficam cobertos de conglomerados. Montanhas desabam devido ao intemperismo. A atividade vulcânica espalhará material piroclástico na atmosfera, decretando a noite por vários dias em algumas regiões. A camada de ozônio da Terra, já abalada pelas inconsequências tecnológicas dos próprios homens, será quase toda destruída, levando anos para se recompor. Nesse período, o planeta experimentará temperaturas excessivamente elevadas, quebradas temporariamente por violentas chuvas em algumas áreas, que também se encarregarão de abafar incêndios naturais nas matas. Os habitantes agradecerão a chegada das noites como lenitivos. Pergunta: então é o descontrole praticamente total das forças da natureza? Hamatis: momentâneo, mas tudo o que os homens temiam por acontecer um dia com a Terra. Diversas regiões experimentarão ciclos prolongados de secas alternados com chuvas fortes. Muitos sobreviventes ficarão em verdadeiro estágio letárgico, sofrendo de dislogia ao tentar narrar algo. Não conseguirão se expressar devidamente por estarem com a imagem do cataclismo na mente. Como se por um bom tempo o fenômeno do El Niño imperasse no planeta, trazendo desastres naturais e deixando os homens aturdidos. Pergunta: haverá um superaquecimento por muito tempo? Hamatis: sim, pois a drástica redução da camada de ozônio auxiliará a secar rios e lagos por um lado, enquanto outras regiões serão alagadas por chuvas torrenciais, equivalentes a fortes chuvas de verão, que, entretanto, se tornam mais longas que o normal e mais pesadas. É o desequilíbrio natural fruto do desequilíbrio dos homens, que não souberam aproveitar as chances que Deus lhe permitiu. O calor será de tal intensidade que a humanidade, ou o que restou dela, perderá por bom período o senso a respeito das estações climáticas. Na mente de muitos passará a ideia de que o inferno se abateu sobre o planeta. E como a Terra estará mais suscetível à influência das explosões solares, bem como as tempestades a partir do polo magnético, as comunicações eletrônicas se tornarão impossíveis mesmo com equipamentos que sejam guardados pelos sobreviventes. Ocorrerá o sucateamento dos atuais meios de telefonia, computação, imprensa, rádio, televisão e outros. Satélites ficarão perdidos no espaço, e os grandes centros de pesquisa espacial e telescópios sumirão do mapa, como em um passe de mágica, após os terremotos e os maremotos. Tal qual o sopro de Shiva, que incendeia para transmutar. No decorrer do tempo, inúmeras histórias percorrerão as novas civilizações sobre o que teria provocado o cataclismo, que será esquecido com o passar dos milênios. E os registros, feitos pelos sobreviventes de forma primitiva, correrão de boca em boca, como profecia sobre um grande astro, que passa pelo planeta a cada 6.666 anos causando enorme destruição. Só mais tarde entenderão novamente que esse ciclo do Apocalipse é de 13.332 anos. Sabemos que tais desequilíbrios climáticos promovem um excesso de elementos em torno do planeta que dificultam a chegada dos raios solares e uma nova idade do gelo, mas Hamatis preferiu não falar sobre o assunto. Pergunta: então a infraestrutura do planeta também será destruída completamente? Estradas, veículos, fábricas, centros de monitoramento de espaço e do clima, entre outros. Hamatis: os sobreviventes serão obrigados a se adaptar às novas condições, com pouquíssimo que lhes restar do mundo industrializado. Será a falência múltipla dos sistemas tecnológicos e sociais. Estradas, fábricas, pontes, centrais de energia elétrica, portos e cidades desaparecem ou se tornam completamente inúteis. Ocorrem vazamentos de gás e de material radioativo em alguns pontos que posteriormente submergem. As referências como a localização do polo magnético do planeta, bem como os sistemas de comunicação serão apagados das possibilidades que norteiam os homens. Navios e aviões, se não forem destruídos, pois poucos restarão, ficam à deriva ou sem chance de partir, por força da inexistência de bússolas precisas, rádios, radares e rotas confiáveis. Corre-se o risco de se partir de um ponto para ficar perdido no mar em definitivo. As vias terrestres serão mais seguras por muitos milênios, até que se consiga mapear novamente o planeta, com os novos continentes e acidentes geográficos.
Pergunta: e como será possível a sobrevivência? Ramatiz: do mesmo modo que os antigos sobreviviam. Os homens precisarão rapidamente se adequar às novas condições. Nesse período, muitos não conseguirão se manter, por força de hábitos adquiridos durante a sociedade industrial arrasada. Alguns cometerão suicídio, a exemplo do que já ocorreu em cataclismos anteriores, que deixaram a civilização na mesma situação. Entretanto, grande parte dos sobreviventes em várias partes do globo estará apegada à matéria pelo instinto de conservação, fato que determinará o recomeço da sociedade. Em inúmeros lugares, afastados das grandes cidades, os homens habituados pela pobreza a sobreviver consumindo frutas, legumes e vegetais terão maiores condições de se manter. Seu conhecimento sobre remédios naturais, produzidos artesanalmente com ervas e plantas, será altamente favorável. E são justamente esses, que sempre dependeram da natureza e da improvisação para sobreviver, é que serão mais fortes na preservação da espécie. A pobreza material e o desprezo dos homens lhes concederam o espírito de luta. E como humildes que são, herdarão a terra. Pergunta: essa questão dos suicídios se apresenta como aterrorizante? Ramatiz: hoje vocês já vivem na Terra situações aterrorizantes. Basta ver o que acontece nos atos terroristas, nas execuções públicas de reféns, nas guerras sem fim, no âmbito das prisões, nas barbaridades que envolvem a pedofilia, no caso dos assassinos que agem de forma programada e praticam canibalismo, na corrupção que desvia dinheiro que atenderia famintos e enfermos, nos assaltos acompanhados de maldades contra as vítimas, nos sequestros que visam a extração de órgãos humanos para um comércio macabro, e nos crimes que objetivam poder. E tudo isso feito pelos próprios homens. A natureza não participa dessas coisas. Os engenheiros siderais de maneira alguma desenham cenários que favoreçam os suicídios. Tudo que os homens encontram em suas ambiências atuais decorre do que eles mesmos geraram em outras vidas. O suicídio, assim, é um gesto praticado por alguém que não soube conviver com o reencontro de seus atos passados. E o cataclismo é uma situação de dor. Muitos que passaram por ele também causaram situações idênticas em outras vidas, quando no exercício do poder, ou em desvarios cometidos contra muitos irmãos, seja em encarnações na Terra ou em outros orbes onde viveram antes.